Graça e paz, queridos, que Deus abençoe a todos vocês. Eu quero falar hoje sobre mapeamento espiritual. Eu quero dar detalhes a respeito disso. Essa pregação é principalmente para você que tem no coração, tem um chamado de trabalhar libertação nas pessoas, que deseja libertar os cativos. É para você ter uma profundidade maior a respeito desse assunto tão interessante que é sobre libertação. Você vai aprender quando que se deve fazer um mapeamento espiritual, como que deve ser feito, que tipo de pergunta você tem que fazer para a pessoa, para você produzir melhor. Você vai aprender quem tem a capacidade espiritual, quem tem essa habilidade espiritual para poder fazer isso, para poder fazer esse mapeamento. Quando você vai aprender a identificar quando a questão da pessoa parecia espiritual, mas é física, é psicológica, é hormonal, é emocional. Não se admire, muitas pessoas não manifestam demônios porque parece que é uma questão demoníaca, mas não é. Você vai aprender detalhes nesse ensino de hoje. A pessoa às vezes está com problema hormonal, às vezes está com problema psicológico que precisa ser ajudado de outra forma. Você vai aprender quando que é necessário encaminhar a pessoa para um médico, ou para um psicólogo, ou para um psiquiatra. É até engraçado a gente falar encaminhar, né? Mas essa é a palavra, é o termo certo. Por quê? Porque às vezes a pessoa está insistindo com algo espiritual, porque ela vai aprender que o problema dela não era espiritual. O problema dela precisa ser ajudado por algum tipo de ciência. Não esqueça que Deus age na ciência. A ciência existe por causa de Deus. Deus tem operado na ciência. Não esqueçam disso. Então, vai tirando da sua cabeça esse negócio de que crente não precisa de psicólogo, crente não precisa passar em psiquiatra, que dependendo da situação, precisa sim. E eu vou dar detalhes a respeito disso nessa ministração. Vamos lá então? Vamos aprender em nome de Jesus? O X da questão é o seguinte: a pessoa que vai trabalhar esse mapeamento espiritual, a pessoa que vai fazer, que vai servir o reino, que vai servir naquele momento como o libertador daquela pessoa em nome de Jesus. Essa pessoa pode ser qualquer uma. Queridos, veja bem o seguinte, algumas coisas têm que ser observadas a respeito disso. A pessoa que vai fazer o mapeamento espiritual, ela tem que ser o pastor da igreja, ou um líder de célula, um discipulador, para as igrejas que trabalham com discipulado, para as igrejas que trabalham com célula, um líder de célula, ou alguém que entenda e já esteja comprovado que ela realmente tem o chamado para isso, que tenha o chamado para o ministério de libertação. Eu já expliquei que há uma diferença entre expulsar demônio e ter o ministério de libertação. É diferente. Eu expliquei isso no meu vídeo sobre o ministério de libertação que tem aqui no meu canal no YouTube. É diferente. Então você que entendeu que você tem esse ministério de libertação, realmente isso está na sua vida, então você pode realizar um mapeamento em qualquer pessoa, em qualquer ordem, sempre que o Espírito Santo te direcionar para aquilo. Tá certo? Então, fora essas pessoas, você que não tem um chamado, você que não entendeu ainda no seu espírito que você tenha esse chamado para trabalhar a libertação, você que não é um pastor, você que não é um líder de célula, que não tem uma incumbência espiritual para fazer isso sobre alguém, então você não deve fazer, porque você pode entrar num problema e não saber sair dele depois. Quem deve passar por um mapeamento espiritual? Todas aquelas pessoas que vivem manifestando demônios e que vivem reincidindo em possessões espirituais, aquelas pessoas que vivem manifestando na igreja e parece que nunca são libertas, sabe disso? Aquelas pessoas que faz campanha, manifesta, manifesta, passa um tempo, manifesta de novo. Essas pessoas precisam ser libertas, e uma forma de fazer isso é através do mapeamento. Na verdade, uma das maiores formas de fazer isso é através de se fazer com a pessoa um mapeamento espiritual.
todas as pessoas que você percebe no seu convívio, lá na sua igreja, próximo de você, lá na sua célula, ou algum amigo, algum familiar que tem se aproximado de você e você tem percebido que, embora ela não manifeste demônios ou ainda nunca tenha manifestado, mas você percebe que essa pessoa é oprimida, que essa pessoa tem algum problema de saúde sério, algum problema psicológico sério, algum problema que pode ser de cunho espiritual. Então essas pessoas precisam passar por um mapeamento. Lógico que às vezes a igreja é muito grande, são milhares e milhares de pessoas, e às vezes elas têm um sistema de célula que funciona bem e as pessoas são tratadas lá, ou tem cultos de libertação e consegue ser suprido essa necessidade da pessoa. Mas isso não é o comum. Tem a maioria das igrejas, na verdade, muitas e muitas igrejas, a grande maioria, não funciona assim. A grande maioria das igrejas dá para trabalhar o mapeamento espiritual, sim. Vou repetir, a maioria das igrejas dá para se trabalhar um mapeamento espiritual em todas as pessoas que a princípio estejam precisando. Esse mapeamento espiritual é uma conversa que a pessoa vai ter com o libertador. A pessoa oprimida ou a pessoa que está em problemas, ela vai ter uma conversa franca, aberta com a pessoa que está se dispondo a trabalhar a libertação nela. É como, usando um paralelo, como Jesus disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então você vai ser o médico que vai auxiliar aquela pessoa e vai ajudar, em primeiro lugar, a identificar qual é o mal que está na vida daquela pessoa. E em segundo lugar, se for para você, se for o punho espiritual, se for dentro do seu conhecimento, você vai trabalhar a libertação naquela pessoa. É como um clínico geral. Quando você está com algum mal-estar, você primeiro passa no clínico geral. O clínico geral faz a primeira avaliação e, dependendo do caso, ele mesmo passa os medicamentos para você e te cura, ou ele encaminha você para outra pessoa que seja capaz, que tenha sido profissionalizada para trabalhar com aquilo. Então é isso que você vai fazer. Você vai identificar se aquela pessoa é algo que você possa trabalhar em Cristo Jesus, a libertação dela, ou se o caso dela é para ela procurar um médico, ou se o caso dela é para procurar um psicólogo, é para procurar um psiquiatra, ou o que seria o caso dela. E assim você vai fluir bem, de uma forma extremamente proveitosa sobre a vida dessa pessoa. Primeiramente, faça uma análise física a respeito da pessoa, um mapeamento de ordem física, para ver se a questão da pessoa seria a necessidade de médico, a necessidade de remédios. Por exemplo, a pessoa ela está com problemas de saúde, ou ela está com alguns problemas de desmaio, ou algumas coisas assim, por exemplo. Então você vai perguntar primeiro para a pessoa a questão se ela está indo no médico para ver aquele problema, se o médico dela, se ela foi no médico, o que o médico dela falou a respeito daquela questão. Tem que ser feito um mapeamento na questão física primeiro, porque às vezes a pessoa está com dores, ou a pessoa tem desmaio, as pessoas têm algum mal-estar que ela sente em um determinado período do dia, mas aquilo é físico e é questão que se trata com remédio, não tem nada a ver com questão espiritual. Eu tenho uma experiência onde uma pastora amiga minha, ela sentia dores no rim, sentia dor na bexiga, sentia dor no estômago, ela vivia sentindo muitas dores, e ela fez uma bateria de exames e os exames não demonstraram nada, não demonstraram absolutamente nada. Então ela começou a achar que aquilo era espiritual. Muitas pessoas tinham o hábito de dizer que se o médico não sabe o que é aquilo, isso seria espiritual, e na verdade não é bem assim. Isso não é uma regra absoluta, porque você não sabe, não está sabendo qual é o problema, então às vezes é espiritual. Isso não é uma regra absoluta. Então, essa pastora amiga minha, quando eu orava por ela, eu sentia no espírito de que aquilo não era espiritual. Aí ela vinha dizer que não, eu acho que é, porque eu fiz exame, não deu nada nos exames e tal. E eu falei, não, vamos estar orando para Deus mostrar o que é isso daí.
E aí passou algum tempinho, ela teve a ideia de ir em outro especialista. E quando ela foi procurar esse outro especialista para ter uma outra ideia sobre o caso dela, quando ela foi conversando com aquele especialista, ele perguntou para ela: a senhora costuma tomar água? E ela disse assim: não, eu tomo bem pouco água, tenho muita dificuldade de tomar água, não sinto vontade de tomar água. Aí ele matou a jogada na hora, ele falou: esse é o problema, a senhora não toma água, a senhora toma bem pouco, por isso o organismo da senhora por dentro, ele está tendo esse mau funcionamento. O mau funcionamento do organismo da senhora é pela falta de água. Então aquele médico, ele fez umas ilustrações bem práticas para ela e falou para ela a importância dela passar a tomar água. Ela começou a tomar água forçadamente, porque ela não gostava, e em questão de 2 dias ela viu que o organismo dela mudou. Ela começou a ter as dores aliviadas, até que ela parou de sentir as dores e aquele desconforto. Então o problema dela era uma questão completamente clínica, de médico, de auxílio de médico, não era nada espiritual. Se continuássemos orando, expulsando demônios daqui, demônios dali, não chegaríamos a lugar nenhum, porque o problema dela não era uma questão demoníaca, não era uma questão de opressão, era uma questão física, ok? Então, primeiramente, você vai conversar com a pessoa para identificar se aquele mal-estar, se aquelas dores que ela sente, se aquele mal-estar que ela sente, se isso está ligado a uma questão de ordem física. Se o médico falou para a pessoa que aquele é um problema físico, já deu medicação, já passou medicação e não tem funcionado, aí é uma outra coisa. De repente ela tem que procurar um outro tipo de médico, procurar um outro especialista que se aprofunde mais naquela questão e tal. Dentro disso que nós estamos falando, se a pessoa estiver com uma enfermidade que é trazida por um demônio, potencializada por um demônio, o Espírito Santo vai lhe trazer o discernimento e você vai conseguir trabalhar isso e libertar essa pessoa em nome de Jesus. Nós temos na Bíblia Sagrada exemplos de pessoas que Jesus libertou e que eram um espírito de enfermidade. Então existe pessoas sim que elas têm um espírito de enfermidade. Por exemplo, aquela pessoa que está sempre ficando doente, aquela pessoa que qualquer coisinha ela fica doente, qualquer coisinha ela fica com dores. Aí você faz um mapeamento, conversa com a pessoa. Se ela tem um problema de imunidade, ela vai tomar remédio para melhorar a imunidade dela. Agora, se ela tem uma imunidade boa, mas mesmo assim ela continua, sempre ficando doente, e não há uma explicação plausível para isso, já procurou os médicos e realmente a questão dela vai além do que uma medicina explica ou consegue diagnosticar, aí sim é espiritual. Você vai orar e expulsar esse espírito da vida dessa pessoa. Enfim, nós entendemos o seguinte: nem toda pessoa que está enferma é uma questão demoníaca, mas existem pessoas que elas vivem ficando, elas estão, várias vezes elas vão ficando doentes, aí pode ser uma questão espiritual que tem que ser repreendida, porque ela está com espírito de enfermidade. O primeiro foco, então, para você eliminar na questão do mapeamento espiritual é saber se aquele problema é uma questão física. Se não é física, agora você vai partir para o segundo lado. A segunda parte dentro do mapeamento é identificar se a questão daquela pessoa é um problema psicológico, é um problema na alma dela, é um problema nas emoções, é um problema de cunho emocional, de cunho de traumas passados ou qualquer coisa desse tipo. Então agora você vai levar para dentro do campo um pouco psicológico. Para isso você vai perguntar para a pessoa a respeito de como foi a infância dela, se foi uma infância muito sofrida, se ela foi uma pessoa desejada, se foi um parto desejado ou se não foi um parto desejado, se os pais queriam
o aborto dela, ou pensaram, ou até mesmo tentaram abortá-la, se ela cresceu num lar estruturado, com boa educação, com boas condições de financeira, ou se ela cresceu numa pobreza muito grande. Então você vai perguntando a respeito da infância dela, do lar, em que lar que ela cresceu, como foi o lar dela, se ela sofreu abusos quando era criança, se ela sofreu abusos sexuais quando era adolescente e assim por diante. Se ela tem traumas por questões de rejeição, se ela cresceu rejeitada, sentindo que os pais não a queriam, que sua mãe não queria, tentou abortar, ela cresceu com rejeição. Se ela foi abusada, se foi roubada a infância dela por causa de abuso sexual ou qualquer coisa desse tipo. E automaticamente, dentro de qualquer um desses quadros, o que tem que ser feito é ensiná-la a liberar perdão. Dentro da questão de traumas que foram gerados por causa de uma outra pessoa, por causa de abuso ou por causa de rejeição, dentro desse quadro, o ponto primordial é que a pessoa entenda que Satanás estava por trás disso, que o diabo estava por trás disso, e a pessoa, para ser liberta, ela vai ter que perdoar, vai ter que aprender a exercer o perdão. E você, como libertador naquele momento, vai ter que, à medida que você identificou algum desses quadros, você vai ter que dar uma série de ministrações a respeito de perdão, para poder trabalhar o entendimento de perdão no coração daquela pessoa, para que ela possa liberar o perdão para uma pessoa que a rejeitou ou para pessoas que abusaram dela na infância. Tem pessoas, e vai ser muito comum isso, que você vai identificar que ela tem traços de bipolaridades ou de síndromes fortes de ansiedade ou depressão, ou você vai perceber que a pessoa também tem sintomas graves de esquizofrenia, que é aquela pessoa que ouve vozes, né? Costuma ouvir vozes. Enfim, você vai identificar na sua conversa de que aquela pessoa, às vezes, ela precisa de um profissional, um psicólogo ou um psiquiatra, para auxiliar aquela pessoa com mais precisão, porque às vezes vai estar além do seu campo de ajuda espiritual. Porque espírito é espírito e alma é alma. Espírito é espírito e mente é mente. São duas coisas bem distintas. Então, às vezes, nós queremos trabalhar espiritualizando tudo, expulsando demônio onde não tem demônio, e nós ficamos malhando ferro frio. Não conseguimos ter êxito, sucesso, porque insistimos com algo que está errado na lógica de se ser. Para você ter uma ideia, um tempo atrás uma pessoa me conheceu pelo YouTube, me procurou pelo WhatsApp e falou assim para mim: pastor, olha, o meu irmão, ele manifestou demônios, ele quebrou uma igreja, ele bateu em policiais, tiveram que juntar vários policiais para algemá-lo e agora ele está preso e tal e tal. Quando eu comecei a conversar com essa mulher a respeito do irmão dela, eu identifiquei de imediato: o irmão dela não estava com demônios, o irmão dela tinha doença de esquizofrenia. E detalhe, ele estava na igreja há muitos anos, mas mesmo dentro da igreja ele começou a apontar uns distúrbios de comportamento e começou a se tornar uma pessoa agressiva. Ela gravava o irmão dela conversando sozinho dentro do quarto, e a conversa dele não era de uma pessoa endemoniada, era de uma pessoa que tinha problemas de esquizofrenia. Então eu recomendei a ela que procurasse um advogado e fosse tirar o irmão dela da cadeia, demonstrando que o problema dele era psíquico. Levou ele então no psiquiatra, e de cara o psiquiatra identificou que ele era realmente esquizofrênico. Então passou remédio para ele, e ele foi se acalmando e podendo ter o convívio normal com a família sem as agressividades. Moral da história, ela contou que várias vezes ele manifestava e as pessoas não conseguiam expulsar o demônio dele. E eu falei para ela: claro, não conseguia expulsar demônio porque não era demônio, era uma doença na mente. Eu ensino isso com mais detalhes na minha ministração sobre o Ministério de Libertação parte 2, onde eu falo bastante sobre as doenças mentais que as pessoas confundem e acham que são demônios e acabam tendo problemas graves, tentando expulsar e não conseguem êxito, porque a pessoa precisa de um milagre de ser curado e não de se expulsar demônio. Conseguiu entender? Eu vou explicar de novo. Tem pessoas que elas têm doença mental, elas têm problemas de bipolaridade, elas têm problemas de autismo, elas têm problemas
de esquizofrenia, e essas pessoas, para serem curadas, não é expulsando demônios, porque elas não têm demônios. Essas pessoas, para serem curadas, elas precisam de um milagre para serem livres dessa doença na mente. Assim como a pessoa é doente no físico, as pessoas podem ser doentes na mente, no cérebro. Contudo, existe, lógico, demônios que fazem com que uma pessoa aparenta bipolaridade, aparenta como se fosse uma pessoa esquizofrênica e assim por diante. Mas isso não é a regra. A regra normal é que a pessoa tenha uma doença mental e precise ser tratada com medicamento até que o milagre aconteça. Para isso, para identificar quando é demônio e quando não é, você precisa ter sabedoria e a unção do Espírito Santo para poder ser direcionado por ele, para ter um entendimento mais claro do qual é o problema daquela pessoa espiritualmente. Às vezes, o mapeamento vai levar você a descobrir junto com a pessoa que aquela tristeza que ela anda sentindo, aquela depressão que ela anda sentindo, tem uma causa. E você vai ajudá-la a descobrir qual é essa causa. A princípio, não é uma regra máxima de que toda pessoa que está em depressão é demônios. Novamente eu digo para vocês, a minoria é demônio. A maioria de situações de pessoas com depressão são outros tipos de problemas patológicos, são outros tipos de diagnóstico. Por exemplo, tem pessoas que elas começam a ficar tristes, com muita tristeza, pela perda de alguém. Elas estão ficando muito tristes com sintomas de depressão por um distúrbio, um desequilíbrio hormonal, o que é bem comum e acontece aos montes. É um distúrbio hormonal, está havendo um desequilíbrio de hormônios, às vezes por causa da idade, às vezes por causa de algum probleminha físico que deu na pessoa e está atingindo os hormônios. Inclusive existe uma máxima que você não pode esquecer: o ser humano, ele é 90% de hormônios. Você já ouviu falar de dopamina, serotonina, de melatonina? Você já ouviu falar de ocitocina e muitos outros hormônios que nós poderíamos citar aqui? O ser humano é 90% hormônios. Quando um deles desregula, muita coisa desregula. Eu já falei em outros vídeos, mas vou repetir aqui. Teve uma época que eu parei com açúcar. Fiquei muito tempo, 1 ano, sem ingerir nada de açúcar, nem nas bebidas e nem comer nada com açúcar. Depois de 1 ano eu comi um pouco de açúcar, alguns doces e tal, e pensei que eu ia voltar normal a ficar sem açúcar. Aí eu forcei para ficar novamente sem açúcar. Moral da história, comecei a ficar extremamente irado e também uma tristeza enorme, uma tristeza que parecia não ter fim. Só que eu sentia quando eu orava que aquilo não era um problema espiritual, aquilo era de outra ordem, mas não era espiritual. Então, quando eu fui buscar conhecimento sobre o assunto, afinal de contas, conhecereis a verdade te libertará, é conhecer a verdade sobre todos os assuntos espirituais, psicológico e físico. Aprenda isso. Quando a Bíblia diz conhecereis a verdade, a base da nossa verdade espiritual é Cristo. Cristo é a nossa verdade espiritual, mas ali se refere a toda a verdade que você conhecer na área psicológica, a verdade na área física que você conhecer, isso vai te libertar. Então, eu fui procurar conhecer a verdade a respeito de uma vida sem açúcar. E o que eu descobri? Que quando você não equilibra direito para você parar com açúcar de uma forma equilibrada, você acaba tendo as abstinências muito forçadas e as abstinências acabam te fazendo muito mal em muitos quadros. E os 2 pontos é tristeza muito profunda e também nervosismo, ira, raiva. Era o que acontecia comigo. Não era nada demoníaco, não era espíritos, era tão somente a falta do açúcar. Como eu parei com açúcar de forma muito forte, muito brusca, eu diminuí a minha produção natural de serotonina, que é o hormônio que dá a sensação de bem-estar e a sensação de alegria. O meu espírito era alegre. O Espírito do Senhor é a nossa força. O meu espírito era alegre. Em Deus é que eu esperava, em Deus é que eu confiava. Mas mentalmente eu estava triste, estava entrando em depressão, mas era por falta de conhecimento e de entendimento. O meu problema era hormonal, não tinha nada a ver com demônios.
E uma grande verdade, queridos, é que nós que estamos trabalhando libertação nas pessoas, se nós não entendermos e considerarmos essas realidades, nós podemos até oprimir as pessoas. Por quê? Porque se você não tiver o entendimento dessas verdades, você vai ficar falando para a pessoa, expulsando demônio, falando para a pessoa expulsar demônio, e não vai resolver. E a pessoa vai continuar mal, achando que aquele demônio é diferente, achando que Jesus não está com ela. Nós temos que ser muito sensíveis a isso. Às vezes estamos dando diagnóstico espiritual para a pessoa que o problema dela é completamente hormonal. É um problema onde a pessoa precisaria tomar um simples remedinho. Não estou falando nada de ser controlado por tarjas pretas, aqueles remédios complicados, aqueles remédios que deixam a pessoa grogue, deixam a pessoa mal. Não estou me referindo a isso. Estou falando de que às vezes a pessoa pode tomar um remedinho simples que vai ajudar ela a reorganizar as ideias, a reorganizar os hormônios e voltar a ter saúde mental, a ter um bom entendimento do seu psicológico. A sabedoria e a unção do Espírito Santo vai te ajudar muito nesses mapeamentos. Às vezes você vai identificar que a contrapartida, à medida que existem pessoas que realmente precisam de um remedinho, precisam passar por um psicólogo ou por um psiquiatra, a contrapartida, existem pessoas que passaram por um trauma na infância, existem pessoas que tiveram problemas quando eram adolescentes, e essas pessoas tiveram e estão tendo encargos demoníacos, demônios que estão aprisionando a vida da pessoa, demônios que estão prendendo a vida da pessoa. Por exemplo, uma pessoa teve um problema quando era criança, sofreu um abuso, e por causa daquele abuso, um demônio entrou na vida dela e aprisionou aquela pessoa. Às vezes a pessoa sofreu um problema na adolescência, e aquele problema que ela sofreu na adolescência, um demônio se apoderou e entrou e prendeu a pessoa dentro daquilo. Então o que você vai fazer? Paralelo ao trabalhar o perdão, você também vai expulsar os demônios da vida daquela pessoa, ensinar ela também a expulsar os demônios, e as coisas vão sendo realinhadas e de forma com mais plausibilidade, de uma forma mais correta, tanto no espírito quanto no emocional da pessoa. Você não precisa ter medo ou insegurança de recomendar que uma pessoa que você está trabalhando libertação, de recomendar que ela procure um psicólogo, ou se o caso for mais agudo, mais grave, que ela procure um psiquiatra. Não, você está ali para trabalhar a libertação na vida daquela pessoa, trazer luz, conhecimento para aquela pessoa. Então você não pode ser ignorante e achar que você é obrigado a solucionar todas as questões daquela pessoa naquele momento de mapeamento, de ação espiritual. Na verdade, o seu papel é, antes de libertá-la, ajudar a identificar o que está acontecendo com aquela pessoa. Consegue entender isso? Antes de libertar a pessoa, o seu primeiro papel é identificar o que está acontecendo com aquela pessoa. Esse que é o seu grande papel. E nós não temos mais, irmãos, não podemos mais ter aquela ignorância de achar que um crente procurar psicólogo não é de Deus, um crente procurar psiquiatra não é de Deus. Nós não podemos mais viver essa ignorância, porque os tempos mudaram, as doenças mentais estão aos montes por causa da sociedade moderna. Estamos muito acelerados, as pessoas são muito aceleradas, a realidade da mente do ser humano mudou muito nos últimos anos por causa das questões aceleradas que nós vivemos nos dias de hoje. Então as coisas mudam, a mente das pessoas mudaram. Então você não tem que ter receio de recomendar que a pessoa procure um especialista para ser ajudada. Ela precisa de um psicólogo, ela precisa de um psiquiatra, que ela vá nesse psicólogo, que ela vá nesse psiquiatra, e que você continue acompanhando, ajudando essa pessoa, mas agora fazendo um paralelo com o que os médicos especialistas têm falado para aquela pessoa, o que os médicos especialistas têm ensinado para aquelas pessoas. E aí você paralelamente vai continuando o seu trabalho, auxiliando aquela pessoa até que você entenda que ela se descobriu e que ela pode agora então dizer que está liberta. Agora que você já fez a eliminação do que seria físico, já fez a análise do que poderia ser psicológico, emocional, agora sim você vai para o lado espiritual. Se a pessoa não apresentou nada na questão de ordem física, não apresentou nada na questão de ordem psicológica, emocional,
Possivelmente agora é de punho espiritual. O que você vai fazer? Você vai trabalhar ela dentro do punho espiritual. As principais perguntas a serem feitas nesse caso é sobre a família dela, sobre a história que ela conhece dos pais, se os pais tiveram envolvimento direto ou indireto com o espiritismo, como foi a infância dela, se ela era uma pessoa levada quando criança para o espiritismo, quais eram as práticas espirituais dela e da família dela quando ela era criança, quando a pessoa era adolescente, o que ela tem de conhecimento a respeito disso. Se ela é uma pessoa que já conheceu sexo, é uma pessoa que é casada ou uma pessoa solteira, mas já conheceu relação sexual, o que ela conhece das pessoas que ela se envolveu sexualmente. Perguntas do tipo se alguém algum dia disse que ia destruí-la ou que queria o mal dela, que ia acabar com a vida dela, ou se não fizeram nenhuma dessas agressões propriamente dito, mas ela ouviu alguém falar para ela: olha, fulano falou que quer o seu mal, que fez mal para você, e assim por diante. Enfim, descobrir se essa pessoa que está sendo liberta, se ela teve contato direto ou indireto com o espiritismo. Não tive. Tá bom, a sua família teve? Teve, minha família teve. Então a possibilidade é que alguém da família tenha feito alguma coisa para ela, mesmo que ela não tenha conhecimento. Não, eu não tive, minha família também não teve. Mas é alguém que você se relacionou intimamente, alguém que você se relacionou sentimentalmente. Será que não fez alguma coisa para você? É possível. Alguém que eu me relacionei que não era cristão, alguém que não conhecia a palavra, alguém que era espírita, ou alguma coisa desse tipo. Alguém algum vizinho, alguém que aparentemente seria amigo, se apresentava como amigo, alguém que no serviço, alguém, enfim, você vai fazer um mapeamento geral. Uma vez esses pontos identificados, você agora vai orar em cima, quebrando, cancelando, desfazendo isso. Tem coisas que você vai ser direcionado pelo Espírito Santo para que a pessoa mesmo ore para desligar aquilo. Quando for uma questão sexual, por exemplo, ela se envolveu com um cara que você identificou na conversa, no mapeamento, que esse cara era espírita e envolveu ela com laços espirituais. Então ela vai fazer uma oração, ela mesmo desligando isso ali junto com você. Eu, fulano de tal, nesse momento, desligo isso que eu fiz, me relacionei com essa pessoa, por causa disso entrou espíritos na minha vida, e ali você vai, ela faz a oração de confissão, de desligamento, e você do lado dela, junto com ela, desliga isso e retoma a oração, expulsa e ora por ela. Às vezes você vai identificar que o espírito entrou desde quando aquela menina estava em formação, no ventre. Isso é muito comum quando a mãe frequentava o espiritismo, porque às vezes a mãe consagrou a criança desde o ventre, por frequentar o espiritismo, né? Assim como nós cristãos consagramos nossos filhos ao Senhor, eles espíritas consagram os filhos dele aos demônios, e aí o espírito vai entrando desde a fase do ventre mesmo, tá? Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas infelizmente é muito comum e acontece aos montes, tá ok? Às vezes o espírito entrou desde o ventre, desde a formação ali, quando a pessoa estava sendo formada ainda, porque aquela criança, ela não foi desejada, ela foi rejeitada desde o ventre, a mãe às vezes não abortou porque não teve coragem. Esses são alguns fatores que aí o espírito entrou desde quando a criança estava ainda em formação no ventre da mãe. E ali você vai orar desfazendo, olha, você que entrou na vida dele desde o ventre. Aí você tem que ficar atento, porque normalmente nesses quadros a pessoa manifesta. Você que entrou na vida dessa pessoa desde o ventre, porque ela foi rejeitada, por causa disso ou daquilo outro, porque a mãe consagrou ela aos espíritos, eu ordeno que você saia dela em nome de Jesus, ok? É bem objetivo e é dessa forma. E assim você segue mais ou menos a mesma linha quando você identificar que um espírito entrou quando a pessoa era criança, ou que o espírito entrou quando a pessoa era adolescente, aí você vai nessa mesma linha. Se a pessoa for casada,
Você vai perguntar algumas coisas para ela, como por exemplo, se eles têm o hábito de utilizarem pornografia. O uso de pornografia é uma brecha muito grande para demônios. Se eles usam juntos, eles veem pornografia juntos, ou se ela tem informação de que o marido dela usa isso. Você vai perguntar sobre questões de adultério, se eles estão vivendo algum fato de adultério, ou se já viveram e como que isso foi trabalhado, solucionado entre eles. Você vai fazendo perguntas trazidas pelo Espírito Santo, direcionadas naquilo que for necessário para identificar se o problema entrou por causa do casamento deles. Se houve relações extraconjugais, você vai perguntar se a pessoa, no caso, se a pessoa que você está trabalhando a libertação, fazendo o mapeamento, se ela que foi a pessoa traída, você vai perguntar se ela tem conhecimento espiritual sobre a pessoa que o companheiro ou companheira dela se envolveu, para você saber se de repente alguém que o cônjuge ou a companheira, o companheiro dessa pessoa que está em libertação, se a pessoa que ele se envolveu lá fora, se foi uma pessoa que mexia com o espiritismo, porque às vezes a pessoa se envolveu com o espiritismo, com uma outra pessoa que mexia com o espiritismo, e essa pessoa colocou espíritos na vida daquele casal e está atrapalhando aquele casal. Se a pessoa diz que costuma ver vultos dentro de casa, às vezes a pessoa diz que vê vultos dentro de casa, ela ouve vozes dentro de casa, pergunte coisas acerca da casa dela, como por exemplo, se a casa é própria, se ela comprou a casa de alguém, se ela conhece o histórico espiritual da pessoa de quem ela comprou essa casa, se ela tem indícios de que alguma coisa espiritual poderia ter sido feito naquela casa, se alguma coisa, algum objeto consagrado aos demônios poderia ter sido ignorantemente levado para dentro daquela casa. É muito comum nós vemos pessoas que eram espíritas e elas então consagraram a casa dela aos espíritos, elas enterraram alguma coisa no quintal, algumas entidades consagrando aquele ambiente, e aí passa um tempo, a pessoa acaba vendendo aquela casa. Só que aí, com aquele objeto que foi enterrado na casa, é uma condição espiritual para aquele espírito continuar ali. E isso é muito comum e acontece aos montes. Então, aí você vai mapeando, perguntando coisas a respeito da casa da pessoa, claro, né? Que se a questão for da casa da pessoa, de que ela sente mal dentro da casa, que ela não consegue ficar feliz na casa dela, não se sente bem dentro da casa dela, aí você vai levar para dentro desse questionamento, só se o problema for quando ela está dentro de casa. Bom, queridos, em suma era isso. Eu quis focar mais sobre a questão das técnicas para mapeamento espiritual e a respeito de como proceder quando a pessoa manifestar, o espírito estiver manifestado. Você ouça aí no meu canal a pregação, o Ministério de Libertação, a parte 1, que lá eu dou detalhes a respeito disso, tá ok? Isso aqui foi apenas para você aprender e aprofundar um pouco mais na questão do mapeamento espiritual. Que Deus abençoe vocês e até a próxima, em nome de Jesus.